Estamos de volta, daqui a pouquinho tem mais dicas de artesanato no nosso programa, dando sequência nas aulas da semana. Quero agradecer os elogios referente às aulas de ontem e hoje tem muita dica especial também, tá? Mamiko Yamashita vai trazer aí uma decoração nos potes de vidro, reuso criativo. Tem Célia Bonomi trazendo passo a passo em madeira. E olha, uma misturinha de técnicas e efeitos. E para completar o nosso time de arteiras, Priscila Miller traz arte em tecido, uma naninha de dinossauro. Eu quero aproveitar nesse momento, gente, cumprimentar, eu estava morrendo de saudades dela e a presença dela no programa tem um sabor especial. Eu pude, junto com o pessoal de casa, acompanhar a primeira gestação dela inteirinha. E ela já está agora com um casal de filhos. Pérola Ribaldo, mais uma vez conosco. Seja muito bem-vinda, Pérola. Obrigada, amei tê-la aqui Tati. de novo. Também fiquei muito feliz com o convite. Agora com o Joãozinho, mais um pro time. Da próxima vez eu trago ele. Traz, por favor, pra eu E com conhecer. uma novidade deliciosa, né, Tati? Agora é sua vez. Então, que delícia. Nós acompanhamos a gestação da Pérola. A Pérola Sim, vai acompanhar a minha agora gestação. vamos, até o final, Tati. Bom saber que estão todos bem, viu? Obrigada, obrigada. E hoje a gente fala sobre uma fruta brasileiríssima. Sim. E é muito legal, porque até anteriormente, durante o quadro Bom Sabor, a Camila Boitoni também já até destacou alguns benefícios da jabuticaba, que é uma fruta nossa. Sim. E às vezes a gente dá tanto valor para outras berries, outras Sim. frutinhas. E a jabuticaba, se a gente for fazer comparações de nutrientes, ela ganha da maioria das outras berries, né? Sim, especialmente porque um dos maiores benefícios da jabuticaba está relacionado ao pigmento dela. Então, assim, a jabuticaba ela é uma fruta composta pela casca, que hoje em pesquisa ela tem sido muito estudada, justamente pela série de benefícios que ela apresenta, e ela tem dentro aquela massinha, a polpa dela. Então, eu até tenho uma abertinha aqui, que o Will gentilmente abriu aqui. Obrigada, uma Wilson. coordenação que eu não teria. Então, a gente tem a polpa com a sementinha e a casca. Apesar da polpa e a semente serem muito mais abundantes na fruta do que a casca, os maiores benefícios estão na casca. Apesar de que a polpa ela é riquíssima em ferro, por exemplo, em vitamina C, Fósforo, em né? fósforo, em vitaminas do complexo B. Então, a polpa da jabuticaba, ela tem um efeito detox importante, hoje que a gente fala tanto dos detox, né? A polpa da jabuticaba, ela é detox. O detox nada mais é do que limpeza do organismo. Isso, ele faz uma detoxicação que a gente chama, né? Como Que é se fosse uma uma limpeza, faxina. como se fosse uma faxina, eliminando as toxinas que a gente naturalmente produz. A gente já produz essas toxinas simplesmente por respirar. Então, ela faz essa limpeza do corpo e ela é super importante para prevenção e tratamento de anemia e para pacientes vegetarianos. Por quê? Porque ela tem várias vitaminas do complexo B, que são as vitaminas que tem nas carnes, que o paciente vegetariano acaba não tendo quando ele não faz consumo de carne, né? Então, ele tira daqui. E o tratamento, então, e a prevenção de anemias, tá? Agora, a casquinha dela, a pele da jabuticaba, é o grande interesse em ciência hoje. Por quê? A gente fala muito das berries, né? Você vê que ela é bem pretinha. Bem escura. Esse bem pretinho dela, eu vou colocar aqui junto com as outras, esse bem pretinho dela, na verdade, ele é um excesso de pigmento vermelho, que são as antocianinas, que são a que a gente chama de berries, né? São todas as frutas da família das frutas vermelhas. Aí tem gente que fala, mas ela é preta. Não, ela não é preta. Ela é muito vermelha. Por isso essa coloração escura. Por isso essa coloração escura. E essa coloração, esse pigmento, é o pigmento que traz uma série de benefícios para a saúde. A gente fala muito dos benefícios do vinho, né? Os benefícios do vinho, eles estão muito relacionados ao quê? As antocianinas da casca da uva, que são 50% menos quantidade do que na jabuticaba. Ou seja, a jabuticaba tem o dobro de quantidade O dobro de que a uva benefícios tem, do que o vinho. tem. Exatamente. Então a gente fala assim, deve-se tomar vinho todos os dias para limpar a artéria, para o coração funcionar bem. Um pouquinho de jabuticaba já dá o dobro do efeito do vinho, porque ela tem muito maior concentração dessas antocianinas. Eu acho muito legal trazer também essa questão da evolução, né, Sim. Pérola, da própria tecnologia, indústria farmacêutica. A gente falou um pouquinho mais cedo com a Camila, a cúrcuma, que é um grande aliado também.
anticâncer, acaba ajudando a gente a combater essas células cancerígenas. A gente já tem hoje a opção da cápsula, né, Sim, de cúrcuma. Há muito tempo atrás, as pessoas falavam muito também da a casca da berinjela. Sim. E hoje, que bom, as pessoas têm falado muito da jabuticaba. E a gente também tem agora essa facilidade do suplemento, da cápsula. E por quê? Porque o consumo, ele deve ser constante, diário. Sim. Tem que ser um consumo regular, que os médicos orientam, para que a gente, de fato, tenha todos esses benefícios. Não só o consumo regular, Tati, mas no caso da jabuticaba, a gente precisa do consumo da casca. Que geralmente, se eu consumir a fruta in natura, eu descarto. Que a gente descarta. Então, essas antocianinas, que dão até essa cor arroxeada da cápsula, essas antocianinas, elas têm também relação com prevenção de uma série de tipos de câncer. Por exemplo, câncer de boca. As células de câncer de boca, quando submetidas às antocianinas da jabuticaba, elas morrem e não se proliferam. O que eu quero dizer com isso? Aquelas que demoram um pouquinho para morrer, elas não vão se multiplicar. Então, elas vão morrendo e perdendo a capacidade de se reproduzir e fazer as metástases ou o aumento de tumor. Que interessante. Ratinhos submetidos a o que a gente chama de pele, na verdade, em ciência a gente não chama de casca, a gente chama de pele, né? Os ratinhos submetidos a extrato da pele da jabuticaba, a essas antocianinas, eles tiveram relaxamento de vaso. Isso significa que baixou a pressão deles e, além disso, houve uma limpeza desses vasos. Aquelas plaquinhas de gordura que podem obstruir o vaso e levar a um infarto, a um AVC, ele removeu essa camada de gordura, deixando o sangue fluido e impedindo os acidentes cardiovasculares e vasculares cerebrais. Você sabe que procurando, né, junto com a nossa direção produção, nas reuniões de pauta, né, que a gente sempre faz para poder abordar os assuntos aqui discutidos ao vivo para vocês. E a gente conseguiu levantar várias pesquisas, vários estudos, é muito legal, a ciência comprovando isso, Sim, né, Pérola? sim. E tem relação, inclusive, gente, a jabuticaba, a casca da jabuticaba e a polpa com saúde óssea. Sim. Ou seja, é uma super frutinha. Hoje ela faz parte dos superalimentos. Que é um alimento nosso, é um alimento que não existe em outras partes do mundo. É brasileiríssimo, É brasileiríssima. Né? Mas quando a gente fala em saúde óssea, a gente pensa sempre em osteoporose. Sim. E não é só osteoporose, Tati. Você sabe que as doenças ósseas inflamatórias, tipo artrite, artrose, a gente tem uma redução importante da inflamação, isso significa impedir a progressão da doença, a gente tem uma redução importante do quadro de dor e a gente tem uma melhora da doença como um todo. Então, as doenças ósseas, é surpreendente a gente imaginar em antocianinas agindo em osso, age sim. A fibra também da jabuticaba, a pectina, ela também é uma fibra que ajuda na redução de colesterol e triglicérides e ajuda também na saúde intestinal. E está principalmente na casca, né? Só na casca. A fibra de dentro a gente não consegue acessar, porque como, a menos que você mastigue muito o carocinho, porque ela está na semente, na polpa você não tem essa fibra que tem a pectina. Então, ou você mastiga a semente, ou você come a casca, que são formas difíceis de consumo. Então, a semente geralmente a gente engole, né? Quando ela é difícil puxar, porque ela fica azedinha, né? Ela fica azedinha, então geralmente você puxa ali a polpa e puxa a semente junto para consumir. Exatamente. E você sabe, Tati, tem 2 estudos que são os meus xodós em relação à jabuticaba. O primeiro, meu assunto preferido, diabetes, sempre. Que foi até a sua especialização, né? Isso, que foi o meu mestrado. Hoje eu trabalho com diabetes gestacional também. Então, é uma área que eu vejo efetivamente os resultados de progressão, de controle de doença. E tem muitos estudos relacionando o consumo regular da jabuticaba com melhora de sensibilidade de insulina. O que significa isso? Significa que a glicemia não vai subir. Então, não é que ele controla o açúcar por si só. Ele impede, ele melhora a captação do açúcar pela insulina. Isso significa que ele melhora a glicemia, inclusive a longo prazo, inclusive após a refeição. E você sabe que eu venho de uma família de diabéticos e eu falo que esse estudo foi o meu xodó porque eu cresci ouvindo falar que minha avó não podia comer jabuticaba, minha avó que adora jabuticaba, porque subia
o açúcar do sangue. E, na verdade, ela não sobe, ela controla a glicemia. Então, esse é o primeiro estudo que eu gostei muito, que eu achei ele bem interessante. E tem uma gama grande de estudos nessa linha. E a outra linha de estudos é em relação a doenças, distúrbios cerebrais. Então, mostrando uma relação importante dessa casquinha da jabuticaba, dessas antocianinas, com melhora de memória, com melhora de desempenho cerebral como um todo e com prevenção de distúrbios cerebrais, tipo Alzheimer, Parkinson. Por quê? Porque as antocianinas, elas são antioxidantes, elas impedem o dano às células cerebrais. E aí você não vai evoluir para uma doença, para um distúrbio, por exemplo, cerebral. Olha que legal, várias pessoas participando, inclusive mandando perguntinhas. Obrigada, gente. Amo quando vocês se manifestam, elogiam aqui as entrevistas. Tudo é pensado, cada pauta é pensada com muito carinho, né? E hoje, especialmente, agradecendo também aí a parceria da Natural Flora, que é a empresa que, inclusive, hoje oferece para todo o Brasil a opção da jabuticaba em cápsulas, para você absorver, de fato, benefícios de polpa e casca da fruta. A Rose Viana participou. Rosângela Viana, ela tem um ateliê de artesanato. Obrigada, viu, Rô, pela mensagem, pelos elogios. Tati, amo jabuticaba. Para mim tem sabor de infância. Para mim também. Tem um pé aqui em casa, mas nunca frutificou. Deve ser pelo calor da Bahia. Onde eu morava em São Paulo, todo o quintal tinha uma linda jabuticabeira. Fiquei com vontade até de ver vocês falando sobre. E ela comentou, eu e bebê ficamos com vontade. Tá gravidinha também, meu amor? Beijo pra você, viu? Eu e bebê também estamos com vontade aqui da jabuticaba. E interessante como remete a essa memória afetiva de infância, Sim, né? porque eu acho que há um tempo atrás a gente tinha mais as árvores, Pegar a mais fruta acessíveis. E isso é o interessante, Tati, que a ciência traz pra gente, né? Você consegue ter os benefícios da jabuticaba mesmo morando na Bahia, onde não tem jabuticaba. Eu tenho uma irmã que ela morava em Manaus, e Manaus não tinha boa parte das frutas que a gente tinha aqui. E aí você acaba perdendo boa parte dos benefícios dessas frutas. E aí as cápsulas, elas viabilizam o consumo ou das partes interessantes ou da fruta como um todo, da fruta integral. No caso dessas cápsulas, elas têm, outro dia eu abri por curiosidade para ver como era dentro, e é um pozinho arroxeado. Ela é oleosa, mas o produto que eles fazem para virar esse óleo é um pozinho arroxeado. Então você vê que ele é bem concentrado em antocianinas, o que é interessante em relação a esses benefícios que a gente está falando aqui. Iramires Bernardes também. Boa tarde, lindezas do meu coração. Ai, amei já esse carinho, Iramires. Tati, amo jabuticaba, sou viciada nessa frutinha. Quando começo a comer, não consigo parar. Pena que não tem o ano inteiro, realmente. Por isso, a opção da cápsula acaba sendo interessante. Porque o ideal é o consumo frequente, tá bom? Preferencialmente o consumo diário. E tem uma mãe se manifestando. Carla, beijo pra você. A filha tá com anemia. Criança pode consumir? Ela até perguntou, Tati, já poderia dar essa cápsula para minha filha? Sem dúvida, poderia sim. Depende da idade da criança, a ingestão de cápsulas nem sempre é fácil. O interessante é que essas cápsulas, como elas são oleosas, elas são mais fáceis de deglutição. É furar e engolir, que não é ruim, dá para tomar numa boa. Mas pode fazer uso, como são alimentos em cápsula, eles não têm contraindicação de idade e é uma fruta, então não vai ter contraindicação nem de condição patológica, porque é uma fruta. Perfeito. Lembrando que a polpa é rica em ferro, fósforo, cálcio, vitamina C, combate a anemia. Então, para a mamãe que perguntou, pode, né? Deve oferecer aí para a filha. Ajuda na desintoxicação corporal, que é aquela limpeza, aquela faxina no nosso organismo. Mas é importante a gente destacar que na casca estão os dois maiores aliados da nossa saúde. A pectina, que é a fibra da fruta, e as antocianinas, que é responsável por essa cor forte, parece preta, né, gente? É muito escura, mas é o excesso do pigmento vermelho. Isso. Por isso que ela é tão potente e tão benéfica. E aí a gente compara, inclusive, com o poder do vinho, da uva, da amora. A jabuticaba tem o dobro da quantidade de antocianina, por exemplo, das uvas e do vinho. Vai cuidar da saúde dos seus ossos, ajudar a equilibrar triglicéridos, colesterol. Para você ter acesso a todos esses benefícios, é essencial consumir a fruta inteira, pois a maior concentração das antocianinas estão na casca dessa fruta. Por isso que a Natural Flora, após muitas pesquisas, desenvolveu para a gente o Dexbu Jabuticaba.
extraído da fruta inteira, mantendo aí todas as propriedades, para que você tenha muito mais saúde. Liga agora, porque tem desconto especial. Nessa semana a gente conseguiu uma condição imperdível. Na aquisição do suplemento você vai ter 30% de desconto. Eles facilitam as formas de pagamento e você adquirindo um kit, ganha um frasco de presente. Então comprou um, ganhou outro. Bom demais, né? Atenção, você que é aposentado, seu desconto é ainda mais especial. Pode ligar para conferir. 0800 591 0652. Vou repetir, 0800 591 0652. Através do consumo das cápsulas, a gente tem essa garantia que o organismo vai receber todos os nutrientes presentes na polpa e na casca da jabuticaba. Agora a gente está na época da jabuticaba, em algumas cidades, né, as jabuticabeiras estão carregadas, legal você consumir, mas tendo essa possibilidade da cápsula o ano inteiro, acaba sendo muito vantajoso. Infelizmente, a jabuticaba, né, a jabuticabeira não está em todo o Brasil. Sim. Tem regiões realmente que a gente não tem. E aí a cápsula todo, acaba né, sendo alternativa. e nem o ano todo, né? E nem o ano todo. Na verdade, é só nessa época, É só né? nessa época. Sabe que eu cheguei aqui, eu trouxe a jabuticaba, eu parei na frente de uma jabuticabeira carregada. Deu até vontade de ir lá. Mas, realmente, esses benefícios são benefícios para serem obtidos de longo prazo. Então, assim, a gente tem resultados desde que se começa o consumo, mas eu parei de consumir, eu paro de ter os benefícios. Então, como a fruta não está disponível o ano todo, é como outras cápsulas que a gente tem por aí, ômega 3, cápsulas de cálcio, que a gente tem que fazer uso contínuo, tá bom, Tati? Tá aí, adorei, Pérola, recebê-la, revê-la hoje no programa. E mais uma vez eu agradeço sempre pelo carinho que você tem com os nossos telespectadores e por tanta informação bacana passada sobre essa frutinha que é nossa, é brasileira e às vezes a gente não dá o devido valor, né? E a gente tem hoje também a partir da Natural Flora, que pesquisou e conseguiu encapsular todos esses benefícios, essas propriedades da jabuticaba, facilitando a ingestão e garantindo para a gente, de fato, né, esse oferecimento de todos os nutrientes para que ajude no funcionamento dos nossos órgãos, na prevenção de doenças e na manutenção aí da nossa qualidade de vida. Ligue agora de qualquer lugar do Brasil, porque tem 30% de desconto, facilidade de pagamento e adquirir o kit, você recebe aí um frasco de presente. 0800 591 0652. Aproveita o intervalo para garantir, daqui a pouquinho eu volto.